tirar essa programação, a gente queria continuar a cultuar o Senhor da mesma forma, cada um no seu lar, né? Não é a mesma coisa, mas nós estaremos fazendo da mesma forma, porque a honra e a glória do Senhor Jesus, né? Então a gente tem que permanecer. E o tema, né, do culto de hoje é exatamente isso, a missão continua, independentemente de pandemia, das circunstâncias que a gente está vivendo, a nossa missão, a missão que o Senhor Jesus nos deixou, continua. E essa missão, né, tá lá em Mateus 28, do 18 ao 20, que é o Ide do Senhor, que o Senhor Jesus fala: Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, e eis que estou com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, Jesus, ele nos dá uma ordenança, né, uma ordem, pede para que a gente vá por todos os lugares, pelas nações, e pregue o evangelho, faça discípulos e ensine as pessoas, né, no seu evangelho. E é isso que a gente está fazendo. Através das redes sociais, através do Google Meet, a gente faz toda sexta-feira, né, o encontro VIP. E hoje a gente está fazendo o Culto Action, que seria presencial, mas que decidimos fazer online por conta das restrições que a gente está tendo aqui na Bahia, em Lauro de Freitas, né? E também em Salvador, Camaçari, eu que estou em Camaçari, por exemplo. Mas, enfim, lá em Atos 1, versículo 1, inclusive esse é o lema da nossa igreja, e o Action também adotou isso, né? Que é tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. E aí virou um lema, né? Tudo que Jesus fez e ensinou a fazer, isso nós faremos. Então, hoje nós estamos aqui para falar exatamente sobre isso, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus fez, isso nós faremos, isso nós ensinaremos, isso nós vamos continuar, porque também é a nossa missão. E lá em Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, Jesus Cristo veio à Terra, né, para nos salvar, para nos dar vida, para nos libertar dos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados. E lá em João 3:16 ao 18 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, nós fomos chamados, né, a pregar esse evangelho, que Jesus Cristo morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados, para nos dar vida, para nos dar a sua salvação, para nos dar uma vida em abundância. E é por isso que nós pregamos o evangelho, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E o livro de Atos, né, o Ministério Action, durante todo o mês de fevereiro, e amanhã nós finalizamos, a gente está num propósito de 28 dias em Atos. E nós finalizamos amanhã. E hoje é o 27º dia que a gente está fazendo a leitura desse livro. E o livro de Atos, né, chamado Atos dos Apóstolos, que é os atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Eles continuam a missão que Jesus começou, que Jesus ensinou, que Jesus fez. E os apóstolos continuam. E nós também, que somos discípulos do Senhor Jesus, nós também continuamos a missão, que é pregar o evangelho, falar de Jesus, falar que ele morreu em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados e que ele tanto nos amou. Então, hoje nós estamos aqui exatamente por isso, para falar sobre o amor de Deus, para falar que ele levou sobre si cada um dos nossos pecados, as nossas dores, enfermidades, todas as doenças, Jesus levou sobre si, inclusive a Covid-19. Então, hoje estamos aqui para falar sobre essa grande esperança, né? Porque a nossa esperança não está nesse mundo. Lá em 1 Coríntios 15:19 diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, nossa esperança está em Cristo Jesus. Em Atos diz que Jesus voltará, né? Em Atos fala, Atos 1:11 diz assim: este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, Jesus Cristo, ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, e essa é a nossa esperança, né? De que Jesus veio, pagou em nosso lugar pelos nossos pecados,
ressuscitou e ele voltará para nos buscar. E enquanto ele não volta, nós estamos pregando o evangelho, nós estamos continuando a missão que Jesus nos deixou. Amém? Então vamos orar ao Senhor, agradecer por esse momento, pelas 20 pessoas que já estão aqui presentes. Peço para que vocês estejam intercedendo, orando também, para que outras pessoas possam estar aqui conosco, ouvir a palavra dessa noite. Thalita entrou. Oi, Thalita, graça e paz, princesa. Que bom que você está aqui. Amém. Então, oremos. Bem-vinda, Denise, graça e paz. Amém. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, te rendo graças por teu amor, te rendo graças, Senhor, por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, te rendo graças, Senhor, porque tu olhas para nós com um olhar de misericórdia, de compaixão, de amor, de perdão. Obrigada, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, Pai, nos livrado de todos os males, nos permitido estar aqui hoje, Senhor, para cultuar a Ti, para adorar Teu santo nome, para ouvir a Tua palavra, para aprender mais de Ti, Senhor, e para continuar a obra que o Senhor nos confiou, a missão de ir pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações, até os confins da terra, meu Deus. Nós estamos aqui, Pai, tome as nossas vidas em Tuas mãos, que o Senhor tome em Tuas mãos cada jovem, cada pessoa que está aqui presente, meu Pai. Eu não sei o que cada um aqui está passando, mas o Senhor sonda os corações, as mentes, o Senhor sabe o que cada um está vivendo, meu Deus, as aflições, as angústias, as necessidades, as preocupações, meu Pai, e eu sei que o Senhor está entrando com providência na vida de cada um, meu Senhor. Pai Santo, nós entregamos este culto a Ti, tome a primazia, o controle de todas as coisas. Pai, o que a gente vier a falar não venha de nós, mas que seja conforme a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Que o Teu Santo Espírito esteja falando através das vidas dessa noite. Pai, tome em Tuas mãos a vida de Isabela, tome em Tuas mãos, Senhor, a vida do nosso irmão Sérgio, que trará a palavra essa noite. Todo mundo que vier a contribuir, meu Deus, que o Senhor esteja tomando em Tuas mãos a vida de cada um. Aqueles que porventura não estiverem aqui, não puderam estar por algum motivo, que o Senhor também esteja agora, Senhor, visitando cada lar, visitando cada pessoa, meu Deus, e acendendo a chama de seus corações, ó Pai, firmando a sua fé, meu Deus. Não permita, ó Pai, que as circunstâncias que a gente está vivendo venham fazer a fé de muitos desfalecer, meu Deus, mas que a gente permaneça firme, olhando para Ti, Pai, cumprindo a vontade que o Senhor nos deixou, cumprindo a obra que o Senhor nos pediu para continuar realizando, tudo que o Senhor fez e nos ensinou a fazer, meu Pai. Nós entregamos tudo diante de Ti e Te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, irmã Ana. Graça e paz. Nesse momento eu vou pedir para a irmã Larissa passar para a gente aí 2 vídeos. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram.
Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Amém. Pode passar outro vídeo também. Eu não sei você, mas desde criança, quando escutava as histórias da Bíblia e de Jesus, ficava imaginando como seria se estivesse lá. Como seria maravilhoso viver aquelas experiências, conviver com o Filho de Deus e ser testemunhas de todas as maravilhas, ensinamentos e milagres. Ao ler o livro de Atos, podemos ter um pouco da experiência desses apóstolos que tiveram esse privilégio, que viveram as maravilhas, mas também a responsabilidade e provação de ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esses homens, em sua maioria judeus fiéis, esperavam por um Messias soberano, poderoso e que os libertaria do pesado jugo romano. Embora sejamos rápidos em julgá-los, é bom entender que essa figura do Messias é descrita diversas vezes na Bíblia, além de ser a visão geral dos estudiosos da época. Apesar do Messias sofredor ser também relatado na Bíblia, devido ao momento e sofrimento que os judeus passavam, o foco e a esperança eram a vinda do soberano. Por isso a morte de Cristo foi um golpe tão forte em seus seguidores e trouxe tanto desânimo. Mas da mesma forma, a ressurreição reacendeu a chama e o senso de missão de uma forma nunca antes vista. Com a chama do Espírito acesa para a missão, os discípulos receberam o dom do Espírito, que sempre esteve com o povo de Deus e foi renovado a função do testemunho de falar ao mundo as maravilhas de Jesus. Cristo deixou bem explicado o plano da salvação, que deveria começar primeiro em Jerusalém e depois se espalhar até os confins da terra. A orientação da missão sempre existiu. Israel deveria ser o centro espiritual e, através do seu exemplo, outras nações deveriam ser atraídas a Deus. E assim é conosco também. Nosso exemplo deve atrair outros a Deus. Nos 40 dias que Jesus passou na terra após a sua morte, ele deixou palavras de esperança e reforço aos ensinos e o espírito de missão. Ele subiu aos céus de forma visível e miraculosa e prometeu que voltaria com poder e grande glória. Mas desta vez, todos e não apenas alguns verão. O Espírito de Deus foi deixado para acompanhá-los à missão, que quando fosse completada, ele voltaria para nos buscar. Embora esse glorioso dia não foi especificado, os discípulos entenderam que seria logo. Isso deu mais incentivo para pregar o Evangelho com fervor. Os apóstolos seriam os líderes dessa missão, por serem discípulos mais próximos e testemunhas oculares dos ensinamentos do Mestre. Apesar de Matias ter sido escolhido pelos discípulos para substituir Judas, Paulo se considerava e era considerado pela igreja primitiva como um apóstolo, pois segundo ele próprio não foi escolhido por homens, mas por Deus. Isso mostra que podemos e devemos ser apóstolos de Jesus, comprometidos com sua palavra, como mensageiros das boas novas ao mundo para salvar pessoas e abreviar o retorno do Rei. Que a paz seja convosco. Amém, glória a Deus. Esses dois vídeos reforçam o que diz o livro de Atos, né? Nós fomos chamados para ser testemunhas do Senhor Jesus, para pregar o Evangelho. E agora eu vou chamar nosso irmão Walter para orar pelo momento de louvor, enquanto nossa irmã Isabela se prepara. Oi, gente. Vamos orar mais uma vez. Vamos curvar nossa fronte. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te rendemos glórias, ó Deus, porque Tu verdadeiramente és o nosso Pai. Te rendemos glórias, ó Deus, porque Tu está conosco todos os momentos, ó Deus, nos momentos de aflições, nos momentos de alegria. E te pedimos perdão, ó Deus, porque muitas vezes, ó Pai, nos sentimos sozinhos, mas sabemos, Pai, que a Tua presença e que a Tua destra nos sustenta. Pai, em nome de Jesus, neste momento, rogamos, Pai, a Tua presença. Rogamos o Teu Santo Espírito, ó Deus, porque estamos aqui reunidos, ó Deus, em Teu nome. Estamos aqui, ó Pai, para aprender sobre a Tua palavra. Estamos aqui para Te buscar, Senhor, fazer a Tua vontade. Então, venha, ó Pai, com Teu Espírito Santo. E a cada lá, ó Deus, neste momento,
cada pessoa aqui representada, ó Deus. Que a tua presença, que a tua destra, que a tua luz, o teu refrigério, ó Deus, esteja em cada lar aqui presente, ó Deus. Esteja em cada lar, ó Deus. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, venha vivificar verdadeiramente, ó Deus, cada um aqui presente. Estamos aqui, Pai, em teu nome. Então, ó Deus, glorificas o teu nome. Louvores a ti. Que estes louvores venham falar nos nossos corações. Também me está preparando, ó Deus, o teu servo Sérgio, Pai, que estará trazendo a tua palavra. Que nada, ó Deus, venha verdadeiramente dele, mas que venha do teu coração. Porque só tu sabes, ó Deus, o que necessitamos ouvir. Só tu sabes, ó Deus, o que o nosso coração precisa. Então, com base nisso, ó Deus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Com isso, a oportunidade está com a irmã Isabel. Amém, boa noite. Oi, Isabela, boa noite. Vou estar louvando aqui ao Senhor neste momento e peço que cada um de vocês feche os seus olhos, faça da letra uma oração diante do Senhor, porque quando estou cantando ela, eu faço esse hino, desse louvor, uma oração, por conta da letra dela. Então prestem atenção, falem com o Senhor, coloque seu coração diante dele, tá bom? Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da tua vontade. Amém. Nosso próximo louvor vai ser aquele mesmo? Amém, Bela. Pode continuar. Aquele mesmo, né? Pronto.
Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Rude cruz se erigiu, telo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até eu morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro, Eita! Abafa o cara. Ai, meu Deus. Saiu a letra. Quem é que pode me ajudar aí? Eu me alegro na cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Amém, amém. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até eu morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mais uma vez. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até eu morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Amém. Desculpa aí, viu, gente? É o nervoso. Ao vivo é assim mesmo, fique tranquilo. Imagina, Bela. Louvado seja Deus. Essa canção ela é muito linda, né? E ela fala sobre a mensagem da cruz, que é exatamente o tema do livro de Atos, né? Os apóstolos falando sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus. E é sobre o que a gente vai ouvir também essa noite. Então, a oportunidade agora está com o nosso irmão Sérgio. Ô, Glória! Queridas, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Shiramanaia. Amém. Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez é um motivo de alegria da gente estar aqui, né? Hoje reunidos com o Ministério Action, que estão prestes a encerrar um estudo aí do livro de Atos aí, como a irmã Cindy falou, a partir de amanhã já está encerrando, mas louvamos a Deus porque a gente tem essa atitude, né? De estar estudando, de estar aprendendo, e o propósito sobre o livro de Atos, eu acho que foi bem assertivo, porque o livro de Atos ele é um livro que é um divisor de águas
em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia, em relação ao Novo Testamento, porque ele traz uma noção, um esclarecimento, ainda que ele se chame o livro de Atos, existem algumas pessoas que questionam até o título, porque não estão todos os atos dos apóstolos ali elencados, mas aprove a Deus descrever os principais atos que ocorreram sobre os apóstolos, e ele faz um link entre os 4 evangelhos, com as cartas paulinas, as cartas joaninas, o livro de Apocalipse, que a gente possa melhor entender tudo isso. Mas antes de tudo, vamos orar, queridos, antes de a gente fazer a leitura da palavra. Incline a sua fronte. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, num sábado, reunidos para cultuarmos ao Senhor, juntamente com a juventude, a tua igreja, que aqui está. Agradecemos, Senhor, porque muitos deles atenderam ao convite da juventude e estão aqui num só pensamento, num só espírito, para aprender mais do Senhor. Aprove a Deus que este encontro pudesse ter através do Google Meet, de forma online, não presencial. Só podemos dizer que o Senhor sabe de todas as coisas. Mas o nosso coração mesmo é que estivéssemos lá em comunhão no nosso templo, orando ao Senhor, mas o Senhor é que dá a última palavra, ainda que nós venhamos a traçar os nossos planos. A última palavra vem do Senhor. Mas eu agradeço sobre a vida de Cindy, agradeço sobre a vida de Walter, de toda a juventude, de todos os irmãos que aqui estão. E nessa noite, assim como o livro de Atos ele relata, que o teu Espírito fale aos nossos corações e nos impulsione a realizar as maravilhosas obras que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, claro, né? Que a gente não vai falar sobre outra coisa, a gente quer ler, eu quero ler com vocês. Só no capítulo 1, é o que dá, que é o prefácio, né? Como alguns teólogos falam que do verso 1 ao verso 4 é o prefácio, onde tudo começa sobre Atos, onde é direcionado e tudo, mas eu quero ler até o 8 com os irmãos, que diz: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, começando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás a Israel, o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Eu pedi ao Everson que ele pudesse também, juntamente com a irmã Isabela, louvar o Senhor, se o Everson estivesse preparado aí, se ele pode louvar, para a gente poder cantar um louvor, complementando aí o que a irmã Isabela já trouxe aí, falamos de cruz, e aí vamos cantar novamente, porque se existe algo, queridos, que era marcante com a igreja primitiva e que muitas vezes a gente faz de uma forma incorreta, era o desejo da igreja primitiva de estarem reunidos, de estarem em comunhão. São dois os aspectos principais do livro de Atos. A manifestação do Espírito Santo de Deus, onde Jesus ele completa a sua obra através do seu Espírito com a igreja, e a comunhão de todos os santos, que eles faziam questão. Então, eles faziam questão de estarem na casa do Senhor. Eles faziam questão de estarem, queridos, nas sinagogas, faziam questão de estar com essa comunhão. E Atos 2, 42 em diante, diz que tudo que eles tinham em comum. Vendiam e repartiam uns aos outros. Então,
Então vamos cantar sobre isso essa noite, vamos louvar ao Senhor. Cadê o Everson aí? Tá preparado aí? Amém. Louvar aquele louvor que é bem conhecido em teus braços. Everson, você foi arrebatado, você tá no céu? Estou no céu, vindo falar aqui diretamente do céu. Tá estranho isso aí, viu? Porque a gente tá aqui ainda na Terra, como é que ele tá no céu? Se a gente tá aqui ainda. Ô, gente. Ô, irmão. A gente subiu. Você pare com isso, viu? Eu tô aqui ainda e será que eu fiquei? Vocês me juntam. Misericórdia, Pai. Amém. Vamos louvar que nós sabemos que no braço do Senhor é o nosso único lugar, o lugar que nós mais desejamos estar, amém? E todos nós vamos buscar estar nos braços dele, porque é lá que a gente fica seguro, amém? Vamos louvar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Oh, em teus braços é o meu descanso. 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 E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de
Caio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Eu sei que és aquele que me guarda, me guardas, e teus braços é o meu descanso, em 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 teus braços é o meu descanso. Isso, acreditamos que no braço do Senhor é o nosso descanso e devemos procurá-lo a todo momento e descansar nele, pois só ele tem tudo preparado para nós. Mesmo com aflições, mesmo em dificuldades, busquemos ao Senhor, que tudo ele guarda para nós. Amém? Deus abençoe a todos. Queridos, vamos lá. Até para a gente poder falar sobre todo o livro de Atos, eu acho que é até injusto e a gente não tem nem tempo, sabe, para isso, 1h30 de culto para a gente poder falar, porque 2 ou 3 versículos a gente tem temas aí para poder falar sobre o livro de Atos aí em vários e N diversos estudos, né? Quanto mais todos os capítulos reunidos. Mas Atos dos Apóstolos, quando ele foi escrito pelo evangelista Lucas, isso a gente não tem dúvida. E alguns teólogos, eles acreditam que Atos ele não seria um livro separado, mas seria um complemento do Evangelho de Lucas, onde Lucas, de forma minuciosa, ele começa a escrever os atos de alguns apóstolos, né? Porque a maioria dos apóstolos são só mencionados logo no início do livro, sendo narrado o próprio João no início do livro. E um livro que ele se divide, como a gente já falou, entre a manifestação plena do Espírito Santo de Deus sobre os seus discípulos e a comunhão, o cuidado em que os apóstolos eles tinham com todos os outros discípulos de Jesus. Atos, queridos, ele nos mostra uma realidade plena sobre a vida dos discípulos e que isso também ela passa por nossas vidas, que é a dependência plena do Espírito Santo de Deus em todas as áreas do nosso viver. O servo de Deus, o cristão, o seguidor de Cristo, que não coloque em sua vida como primordial ser guiado pelo Espírito de Deus, ele precisa rever a sua fé, ele precisa rever as suas práticas. Porque, querido, todo cristão, ele possui o Espírito Santo de Deus. Todo servo de Deus, ele possui o Espírito Santo de Deus. Entretanto, nem todos se permitem ser guiados pelo Espírito de Deus. E isso existe uma grande diferença, uma diferença descomunal para poder você ter sucesso na sua vida cristã. Porque, queridos, não adianta fazermos todas as coisas sem que o Espírito Santo de Deus ele esteja intrinsecamente ligado conosco. Você quer ver a prova disso? Quem eram os discípulos de Jesus antes da descida do Espírito Santo? O que faziam os discípulos de Jesus antes de terem a plenitude do Espírito Santo sobre as suas vidas? Vamos primeiro comparar com os nossos irmãos do Antigo Testamento. Vamos primeiro comparar com o povo de Deus do Antigo Testamento, onde eles não tinham a oportunidade de serem cheios do Espírito. Apenas por um curto espaço de tempo, o Espírito Santo pairava sobre eles para que eles pudessem realizar determinada atividade. A questão de sermos cheios do Espírito só veio, queridos, com o que é relatado em Atos dos Apóstolos.
Só veio com a determinação do Senhor Jesus. Nós lemos o capítulo 1 e lemos que o Senhor Jesus, ele determina: permanecei em Jerusalém até que do alto venha o Espírito e sejam revestidos do Espírito Santo de Deus. Por que isso? Porque Jesus ele já tinha identificado que os apóstolos não seriam ou não teriam o mesmo desenvolvimento com a propagação do Evangelho se fossem só eles, sem a presença do Espírito Santo. Falamos isso ontem, repetimos, repetiremos. O salmista diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos e em suas próprias forças, mas nós invocamos o poder de Deus, o poder do Senhor, a sua presença, pela qual nada que venhamos a fazer, queridos, vai ser contabilizado como as boas obras de Efésios 2:10. Nada que venhamos fazer sem a direção do Espírito, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos exorta a cada dia em dizer: olha, não é pela sua carne, mas é pelo meu poder, não é pelo seu próprio eu, mas é sobre aquilo que o Senhor Jesus ele determinou. Atos, ele vem relatando tudo isso. É um livro histórico do Novo Testamento, um livro que relata alguns atos dos seus apóstolos, mas um livro, queridos, que tem um poder tão grande para poder nos revelar o que Cristo fizera, o que Cristo está a fazer e o que Cristo ainda quer fazer sobre nossas vidas. Antes do Senhor, e quero deixar bem claro, que o que impulsiona os apóstolos a trabalhar enquanto Cristo estava presente, caminhando sobre a terra no seu ministério, era o que eles viam Jesus a fazer. Só que quando o Senhor Jesus vai à cruz e se entrega, e que a gente tem que deixar bem claro, que nós glorificamos a Deus e nós celebramos a Cristo, não pela sua morte, mas pela ressurreição que ele teve, que foi a mudança sobre toda a vida do cristão, sobre toda a vida daquele que serve, porque a ressurreição, Cristo sendo a primícia da ressurreição, ele nos abre caminho para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância junto com ele. Nós não olhamos para a cruz e celebramos a morte, mas olhamos para a cruz e celebramos a vitória, a ressurreição de Cristo, porque a cruz, ela está vazia. O nosso Senhor, ele vive para que nós tenhamos vida, sendo ele a primícia da ressurreição. Nós estamos aqui hoje por conta da ressurreição de Cristo. A sua entrega, o seu domínio, a sua conquista da chave da morte, a sua vitória já celebrada sobre Satanás, onde se sela todo e qualquer argumento de que ele pode ser vitorioso, porque Satanás ele já é derrotado, mas ainda mais glorificamos a ressurreição de Cristo, que nos deu pleno acesso. Porque com a sua morte o véu ele se rasga. Com a sua ressurreição, o pleno acesso que nós teremos à presença do Pai, a Nova Jerusalém. Quando nós vemos os discípulos, até na morte de Jesus, vemos que não havia constância, queridos, ou seja, pela sua própria morte, porque esperávamos um Messias que seria guerreiro, ou na verdade os judeus esperavam um Messias guerreiro que pudesse libertar o seu povo. Quando Jesus ele morre, que começa a perseguição, todos eles se dissipam. Todos os apóstolos, os discípulos se dissipam. Eles voltam às suas velhas práticas. Quando a gente começa a ler o Evangelho de João, no capítulo 21, no 20 e 21, a gente vê que o Senhor, quando ele vem ressurreto, ele vai atrás dos seus apóstolos, porque ele já sabia de todas as coisas. Sabia que quando o pastor ele é abatido, todas as ovelhas se dissipam como eles se dissiparam. E então, Atos ele vem nos mostrar, ou melhor, o final dessa caminhada dos 40 dias de Jesus com os seus discípulos. João ele nos mostra como Jesus encontrou os discípulos voltando às suas velhas práticas, uns pescando, outros tecendo as suas redes, outros cuidando de suas lavouras, enfim, dos seus afazeres. Mas o início de Atos ele nos mostra o começo da manifestação plena do poder de Cristo, do poder de Deus sobre a vida dos apóstolos. Porque, queridos, o que ajuntou novamente os discípulos foi o testemunho de ver Jesus ressurreto, quando Jesus diz que venceu a morte por cada um deles.
E começa tudo isso. Então, Atos dos Apóstolos é a ponte entre a narração dos evangelhos com o que complementa a descrição das cartas. As cartas que foram enviadas, as cartas que foram escritas. Só que Atos, queridos, como a gente já falou que tem a manifestação plena do Espírito Santo de Deus e a comunhão entre os irmãos, ele é dividido em duas partes, os Atos dos Apóstolos. Primeiro, do verso 1 ao final do verso 12, onde Lucas, na sua narrativa, ele descreve perfeitamente Pedro como sendo ali o líder da igreja daquele momento. Pedro como sendo um homem que foi usado por Deus para poder demonstrar de que as maravilhas, a obra de Cristo, ela não tinha parado. Porque, queridos, como nós falamos no início, o livro de Atos talvez não pudesse ser apenas Atos, porque é alguns Atos dos Apóstolos. Mas poderia, alguns teólogos constituem que poderia ser a continuação dos atos de Jesus por meio da sua igreja. Atos, ele descreve isso. Ele descreve a igreja trabalhando após a ascensão de Cristo. Ele descreve a igreja primitiva completando a obra do Senhor de forma firme e de forma fiel do que Cristo fazia. Ainda estávamos ali, queridos, observando e lendo os relatos do genuíno evangelho que Cristo pregou sobre a vida daqueles homens. E sabemos, queridos, que ao decorrer do tempo, algumas práticas da igreja primitiva nós fomos deixando para trás. Outras liturgias eclesiásticas nós fomos inserindo dentro da igreja. O primeiro vídeo que Cindy passou é um vídeo que nós já tínhamos visto, mas um vídeo que nos faz rememorar, ou melhor, Larissa passou, que nos faz rememorar sobre qual é hoje o cotidiano da nossa vida, da nossa igreja. Enquanto Atos 2, 45 em diante, ou 42 em diante, que nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Hoje, se a gente for fazer a conta, meus amados, do nosso momento de comunhão, são 24 horas por mês para todos aqueles crentes que participam de todos os cultos. Hoje, se a gente for observar, temos uma disparidade muito grande financeira entre alguns irmãos. Enquanto alguns têm lá suas casas luxuosas de milhões e milhões, os impérios, os palacetes, outros irmãos estão caminhando dentro da igreja com o sapato furado, com a calça rasgada, e a gente não se comove com isso. Quando eu falo esse não se comove, alguns irmãos estão falando sobre a igreja em geral, não a Igreja Batista Monte das Oliveiras, porque lá nós nos ajudamos muito, temos as nossas exceções, mas nos preocupamos uns com os outros. Mas, queridos, a disparidade hoje dentro da igreja, muitos milionários e outros à beira da miséria, mas não miséria porque o Senhor disse que o justo jamais mendigaria o pão e o Senhor não vai deixar. Onde é que está aquele amor de vivermos em conjunto, de vivermos na doutrina, na perseverança da doutrina dos apóstolos, em vivermos vendendo as coisas e compartilhando uns aos outros? Aqueles irmãos tinham uma diferença muito grande do que acontece na igreja contemporânea do Senhor. A comunhão, ela era regada sobre o amor e preocupação de uns com os outros. Será que a gente tem ligado para os irmãos que estão deixando de ir para o culto quando a gente estava presencial e agora voltando para esses cultos online, que eu, pela misericórdia de Deus, sou um dos muitos críticos que eu não concordo com o culto online, mas é a ferramenta que a gente tem, a gente vai utilizar, porque, querido, igreja é comunhão presencial, igreja é o toque, é o abraço, é a saudação com o ósculo santo, é o olhar na face do irmão para poder saber se o irmão ele está olhando para você nos seus olhos ou se ele baixou a fronte, qual é o problema que aflige o irmão. Igreja é a comunhão presencial. Ainda que por um curto espaço de tempo venhamos a ser contristados pelas provações deste mundo, tenhamos bom ânimo, porque já está reservado para nós o nosso alvo. Assim diz o apóstolo Pedro na sua epístola.
Igreja, querido, não é para que nós vivamos em distanciamento. Igreja é para que a gente tenha comunhão presencial. E isso o livro de Atos ele nos mostra. A igreja primitiva, o modelo que nós devemos copiar, ou melhor, o modelo que nós devemos voltar a praticar. Vivemos hoje, queridos, por conta do decorrer do mundo, por conta de todas as coisas, preocupados e inseridos dentro dos nossos próprios problemas, onde não temos tempo nem de compartilhar o problema do nosso irmão. Quantos irmãos nossos estão passando por adversidade nesse momento? Mas primeiro porque são introspectivos, não gostam de abrir a sua vida, e muda isso, meu irmão. O servo de Deus não tem que ser introspectivo, o servo de Deus ele tem que ser aberto aos problemas, mas quando você deve se aconselhar com aqueles santos, com aqueles irmãos piedosos, que você sabe que saberão do seu problema, vão orar pelo seu problema e ali vai morrer, porque não é todo mundo também que você tem que abrir o seu coração. Apenas para aqueles santos piedosos que são indicados pelo pastoreio, que são indicados pela liderança. Porque, queridos, você também não deve abrir para todo mundo, porque muitas vezes a pessoa só quer colher informação sobre a sua vida e não vai te ajudar em nada, porque ela não está ajudando a dela, quanto mais. Primeiro, você tem que saber compartilhar os seus problemas, porque a palavra diz que eles viviam juntos. Segundo, você tem que confiar a Deus e entregar sobre a mão deles que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que muda a situação do homem. Ele é um Deus de transformação, um Deus de recomeço, ainda que você tenha caído. Deus é um Deus de recomeço. A palavra mostra sobre isso. Só que tudo isso, queridos, os apóstolos, eles não poderiam compreender no caminho em que Jesus ainda estava trilhando junto com eles. Teve que o Senhor ser assunto aos céus e deixar com eles o penhor, o nosso Consolador, para que a igreja ela pudesse, querido, crescer como cresceu. Atos dos Apóstolos é o sinal, o relato de a igreja do Senhor Jesus continuando a fazer as suas práticas e crescendo em graça e conhecimento e unidade. Vemos em Atos os relatos, mas primeiro o Senhor nos começa dizendo: não vos ausentai de Jerusalém. Como foi dito no segundo vídeo, Jerusalém ele é o ponto central, celestial, espiritual do início do plano de Deus e da conclusão do seu plano terreno. É Jerusalém. O monte onde aqueles homens estavam, queridos, onde eles viram Jesus ser assunto, que era o Monte das Oliveiras, dizendo: varões galileus, por que olhais para o céu? Esse mesmo Jesus, da forma que subiu, ele vai descer, o sinal, no mesmo lugar. É o monte que estava lá em Jerusalém, ou seja, a igreja começa a caminhar sozinha naquele lugar e a igreja fecha o seu ciclo de trabalho no mesmo lugar, junto com o Senhor Jesus. Quando ele volta já com a tua igreja, com o encontro, e desce naquele lugar para poder começar o seu milênio. Não saiam. Jesus diz: não saiam até que do alto venha o Espírito Santo de Deus. Ou seja, todo o princípio de trabalho do cristão, do servo de Deus, ele tem que ser atrelado à presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Toda e qualquer congregação que não tenha a manifestação do Espírito Santo de Deus precisam rever a sua forma de trabalho. Porque, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele habita no meio do seu povo. A palavra do Senhor diz: onde estiverem reunidos 2 ou 3, invocando meu nome, ali eu estarei. O Espírito Santo de Deus é o elo de tudo que nós fazemos com o Senhor. E Atos fala sobre isso. Atos deixa isso claro. Atos continua sobre as manifestações, sobre os relatos, mas trazendo o segundo ponto, que é a comunhão. Se a gente fosse começar a enumerar, queridos, versos, capítulos por capítulos, que a gente talvez não tenha tempo de fazer tudo isso, o capítulo 1 de Atos ele vai tratar sobre a ascensão de Jesus, a ida do Senhor, as determinações finais que o Senhor, ou melhor, as determinações finais para o início do trabalho, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ser testemunha de Cristo, querido, é o que o apóstolo Paulo faz, ser carta. É você ter uma vida, uma conduta espiritual onde as pessoas olhem para você e digam: ali está um verdadeiro seguidor de Jesus. Ali está um cristão. É você não, querido, se contaminar com as coisas do mundo. É você estar no mundo, mas entender que não pertence ao mundo. É você estar no mundo e pertencer e entender que não está para poder fazer parte das trevas, mas ser luz no meio da treva.
Era isso que Jesus queria, como dizer, quando disse, ser minhas testemunhas. O que é testemunha? É aquela pessoa que viu o fato de forma ocular. Aqueles irmãos caminharam com Cristo, aqueles irmãos presenciaram o que Cristo fez, então seriam testemunhas dele. E nós, que não vimos ao Senhor, mas temos ele em nosso momento todos os dias, sentimos ao Senhor e podemos também testificar sobre tudo isso. Porque o Senhor visita cada um de nós quando nós damos a oportunidade de estarmos em oração, de estarmos em comunhão, na leitura da palavra, consagrando as nossas vidas. Jesus, ele nos visita e podemos ser testemunhas desse poder de Deus sobre nossas vidas. Quantos aqui, queridos, tiveram um diagnóstico de morte, mas o Senhor diz, eu sou o Senhor da vida e vocês não morrerão, ficará em vida. Quantos aqui tiveram, queridos, um diagnóstico de mudança de atitude, onde eram uma coisa e hoje são outras? Quantos aqui o mundo diz, você está falido, mas o Senhor, você não está falido, porque o justo não mendiga, o justo não pedirá esmola, e eu sou Jesus para mudar, e o Senhor restaurou a nossa vida financeira, restaurou os nossos relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos. Quantos de nós podemos testemunhar? E fomos nós? Não. Foi Jesus que fez tudo isso por mim e por você. Porque se batemos no peito e dizemos que somos nós, estamos indiretamente dizendo e anulando a obra da cruz e dizer, eu posso todas as coisas sozinho, eu posso realizar as coisas sem Jesus. Quando dizemos que somos nós, nós anulamos a cruz, nós anulamos o sacrifício. Eu e você não podemos nada, querido, não podemos. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. E muitos aqui podem dizer que sabem viver na riqueza, como estão vivendo hoje na privação. Como viveram também na privação, estão hoje vivendo na riqueza. Todas as coisas vocês podem em Cristo Jesus. Pode me faltar a saúde, Jesus é o meu alicerce. Pode me faltar a finança, Jesus, ele continua sendo o meu alicerce. Eu posso perder os meus familiares como Jó, mas Jesus, ele continua sendo o meu alicerce. Atos dos Apóstolos, ele vem trazer tudo isso. Vem. Se fosse falar sobre o verso 2, a gente trataria, querido, sobre a descida do Espírito Santo, algo que não tinha acontecido com os irmãos. Não tinha. O Espírito Santo de Deus, ele vem, desce sobre aqueles apóstolos que estavam, a Bíblia diz que um vento impetuoso invadiu a casa onde eles estavam e todos começaram a falar em línguas estranhas. Foram ali cheios do Espírito para que a partir dali a história da igreja ela mudasse. Que a partir dali a história daqueles homens de Deus, quem era Pedro? Olha, Pedro que amava Jesus, que era o que mais amava, independente do apóstolo amado onde Jesus deitava no colo, mas Pedro demonstrava pelos seus atos que ele era a pessoa que mais amava Jesus. Mas ainda pelo seu amor, quando Jesus é preso, Pedro ele se afasta. Pedro, querido, aquele mesmo que negou Jesus, aquele lá que fez com que o galo cantasse 3 vezes ele negando, hoje Atos nos mostra a partir do capítulo 2, quando há a manifestação do Espírito Santo, Pedro sendo aquele que conduz a igreja do Senhor, sendo a liderança da igreja do Senhor, e você vê esses relatos até o capítulo 12, o final, a primeira parte do livro de Atos que divide, porque a partir do capítulo 13 entra um outro camarada na história, um camarada que foi, queridos, o percussor de levar esse evangelho para a nação gentílica, e hoje nós estamos aqui porque Paulo, sim, aquele perseguidor, aquele que matou, aquele que trancafiou, aquele que prendeu, mas que teve um encontro no capítulo 9, onde está narrado com Jesus, e teve uma mudança de vida, uma mudança de atitude, compreendeu que tudo que ele tinha na vida era esterco comparado ao poder de Deus e à presença de Deus sobre a sua vida. Sim, Paulo, ele completa do capítulo 13 até o 29 sobre os seus prodígios que ele fez através do Espírito Santo de Deus. O poder de Jesus, no capítulo 3, manifestado para curar, para poder trazer maravilhas através da presença dos seus apóstolos. Olha, quando Pedro e João passam, e está aquele homem lá, padecendo, Pedro diz, prata não te dou, mas o que eu tenho, isso eu te entrego, levanta e anda. Aquele homem sai glorificando no meio do templo e ninguém entende. Depois Pedro explica, eu faço todas essas coisas mediante o poder de Deus. Que depois estão presos por conta disso, no capítulo 4. Porque as pessoas achavam que era
era uma hipocrisia, que isso aí era uma inverdade, mas ele dizia: todas as coisas que nós fazemos é pelo poder de Deus. Se nós realizamos prodígio e maravilha, é pelo poder. Se nós pregamos, é pelo poder de Deus. Se nós somos constrangidos e impulsionados, é o poder de Deus. Se tudo que nós temos, que vendemos e compartilhamos, é o poder de Deus sobre nossas vidas. A gente sabe dos episódios que pessoas que queriam também se aproveitar, Ananias e Safira no capítulo 5, queridos, que foram mentir sobre a questão da venda do seu imóvel, e ali foram fulminados, porque com Deus ninguém brinca. Não adianta você querer criar um personagem, não adianta você querer aparecer no meio da igreja como o tal, como Ananias e Safira, porque Deus, ele sonda e olha diretamente no nosso coração, e eles foram fulminados pelo poder de Deus, porque com Deus ninguém brinca. Deus, ele não é um Deus de brincadeira. Às vezes alguns brincam e Deus permite até que ele permaneça, mas lembra da parábola do joio e do trigo. Posso estar no meio da igreja como um joio. Jesus, ele não vai permitir que você seja arrancado naquele momento. Não vai permitir que sejam arrancados, na verdade. Vamos até o final. Na hora da ceifa, eu vou separar quem é joio e trigo, verdadeiramente aqueles que trabalham, que têm um compromisso comigo, e os que não têm. Sim. O livro de Atos, querido, também nos mostra que a igreja, quando começou a crescer, ela necessitou de homens e mulheres que fossem constituídos para que a obra do Senhor fosse melhor administrada. A instituição dos nossos diáconos, olha, até os nossos evangelistas hoje, que fazem também essa função indireta de diácono. A diaconia, ela é instituída no capítulo 6. Os diáconos que passaram a cuidar das coisas da igreja, para que os homens que foram levantados para o ministério da palavra tivessem maior liberdade para pregoar, maior liberdade para poder cuidar do povo de Deus. A gente começa a observar em Atos, querido, a igreja crescendo. Olha, em Jerusalém, onde começou tudo, e depois em Samaria, onde começou a ser pregado, e a gente vê lá Filipe em Samaria. Filipe lá trabalhando para o Senhor, em Samaria, em Jerusalém, nos dois lugares trabalhando, até que no meio desse trabalho, quando a gente está envolvido nas coisas da igreja, ganhando vidas, e o Senhor acrescentava através do seu Espírito as vidas que iriam sendo salvas. Às vezes não entende que Deus fala: olha, eu não quero mais você em Lauro de Freitas, preciso que você vá agora para Quixabeira, preciso que você vá agora para Rafael Jambeiro, porque lá tem um povo que precisa ouvir. Felipe não entendeu quando Deus falou: sai daí e vai para o deserto. Não entendeu. Por que, Senhor, preciso ir para o deserto, se aqui as vidas estão sendo agregadas através do Espírito? Felipe precisava ter encontro, queridos, no capítulo 8, com o eunuco da rainha de Candace. O eunuco passava na sua carruagem, lendo em voz alta o rolo do profeta Isaías. E ele foi moído pelas nossas transgressões. Através das pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O eunuco estava lendo, o Felipe passa do lado dele. Epa! Entendes aí o que lê? Ele diz: como entendereis se não há quem pregue? Essa é a prova de que o campo, querido, está branco, pronto para a ceifa, mas poucos são os ceifeiros. O mundo está ansioso em conhecer a Cristo na sua intimidade, porque ouve falar, olha, esse momento que passamos de tribulação, de provação. O eunuco da rainha de Candace era prova disso. Ele veio a adorar em Jerusalém, mas ele não compreendia ainda as pessoas que nos visitam, os nossos visitantes, que nós chamamos de enamorados do evangelho, porque ainda não se decidiram, que amam ouvir a palavra, mas precisam no seu íntimo entender que precisam fazer a sua decisão, reconhecendo a Cristo como o único suficiente Salvador. Este eunuco, quando Felipe subiu a carruagem, que ele lhes expôs as Escrituras, ele compreendeu e reconheceu a Cristo como o único suficiente Salvador, e ali ele se batizou. Olha, o eunuco, queridos, pelos relatos extrabíblicos, diz que aquele homem foi o propagador do evangelho na Etiópia. A importância de você se colocar na mão de Deus para que o Espírito possa te levar para onde mais Ele quer trabalhar. Olha os nossos irmãos que nós temos hoje e aprendemos a amar em Rafael Jambeiro. Os nossos irmãos que aprendemos a amar em Quixabeira, em Araçás. Olha, em Vila Verde que eles estão. Isso tudo é fruto de homens e mulheres que se colocam nas mãos de Deus para serem levados através do Espírito. Não, só quero ficar aqui no ar-condicionado. Não. Olha o vídeo que a gente assistiu. Se a gente se preocupasse menos em construir templos, menos em fazer grandes obras, teríamos menos dívida, teríamos menos dor de cabeça e teríamos mais dinheiro para investir na obra. Não estou dizendo que não precisamos de templo, mas não precisamos de mega templos, queridos, como vemos alguns outros irmãos nossos que constroem.
O que Deus quer, queridos, e quando Jesus ele caminhava com a bolsa que Judas tomava conta, era único exclusivamente para uma coisa, o sustento dele na obra missionária. Jesus não estava pensando, guarda Judas para construir um mega templo de Salomão, ou um mega templo de não sei o quê, não. Isso eram para as outras religiões, os outros deuses que possuíam. Olha lá os nossos irmãos em Éfeso, que tinha o templo daquela deusa lá que todo mundo ia adorar. A cidade de Éfeso era uma cidade que os nossos irmãos lá combatiam. Não precisamos, mas precisamos investir, precisamos de homens e mulheres com coração aberto e bolso aberto para contribuir com a obra do Senhor. Lembrando que existe o salário dos missionários, existe as despesas que a gente tem nos nossos templos. Jesus ele só tinha o básico para poder sobreviver, porque a palavra diz que o Filho do Homem não tinha onde recostar a sua cabeça para descansar. Não tinha. E a gente continua e vem, queridos, Jesus aparecendo no capítulo 9 a Paulo, onde muda toda a trajetória bíblica para nós que não somos judeus. Olha, Paulo sendo agregado aos apóstolos, escolhidos diretamente por Deus, tendo lá um seminário de 3 anos na Arábia, lá juntamente com Jesus, lá Jesus mesmo falando, Paulo, anota aí a minha teologia, Paulo, anota aí, olha, todas essas palavras para você aprender, você conhece da lei, você guarda toda a lei, mas você ainda não tem a revelação do meu Espírito, e você precisa ter a revelação do meu Espírito para que você compreenda o que a lei dizia. E Paulo compreende, tem uma mudança de atitude. Olha, querido, mas faltava algo para aqueles homens. Faltava algo que Paulo já compreendeu. Quebrar um preconceito de que eles acreditavam que Jesus só veio para os judeus. Olha que coisa. Não, a salvação é para os judeus. E Pedro, em que pese conduzia a igreja, ele acreditava que gentio não precisava disso. Que Jesus era só para os judeus. E aí, no capítulo 10 de Atos, Jesus dá um tapa com luva de pelica em Pedro. Quando Pedro tem um encontro com Cornélio, um homem centurião da corte italiana, homem de orações e de esmolas, orando, o Espírito de Deus veio, visita ele e diz, Cornélio, as tuas orações, o anjo, na verdade, as tuas orações subiram ao trono de Deus, vai a Jope e encontra o Simão Pedro que está lá na casa de Simão Curtidor. Aqueles homens descem e encontram Pedro lá, a hora 9, que era a hora de meio-dia, Pedro está lá orando para a hora do almoço, enquanto ele tem a visão de animais de pata rachada, de um lençol que descia. Jesus ele tem um encontro ali com Pedro. Pedro vê a revelação, vem para a casa de Cornélio. Quando chega lá, Cornélio, no primeiro culto doméstico que a Bíblia relata, Cornélio e sua família estão lá sentados. Pedro olha para aquele pessoal e diz, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Onde mostra, querido, que Jesus não veio para os judeus, mas veio para todos os povos, língua, raça e nação. Veio para todo mundo para que se cumprisse o que está em Atos, capítulo 1:8. Ide por todo mundo, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. A palavra de Deus será cumprida porque os 4 cantos desse mundo, todo o globo, ele ouvirá falar sobre Jesus. Os 4 cantos, os confins da terra ouvirão que Jesus é o único e suficiente Salvador de nossas vidas, querido. Isso será cumprido, e eu creio, porque a palavra, a determinação diz, ide por todo mundo, a grande comissão, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é, começou em Jerusalém, passou por Samaria, chegou até Lauro de Freitas e irá até os 4 cantos da terra, não fazendo acepção de pessoas, porque Deus ele não faz. Lá, quando a igreja começa a crescer, no capítulo 11, nós somos chamados, queridos, capítulo 11, verso 26, salvo engano, somos chamados de cristãos, é a primeira vez, pequenos cristos, seguidores de Cristo, pequenos. Vamos avançar porque o tempo nos deixa, porque, queridos, poderíamos ficar a noite toda falando sobre Atos, a noite toda das maravilhas que foram escritas, querido, por cada um de nós. Pedro, ele faz o seu testemunho, chega o capítulo 3, as viagens missionárias de Paulo, que foram 3. Quando Deus agrega Barnabé com um homem, querido, que foi especial para a obra de Deus, que ajudou muito Paulo em relação a isso. Essas viagens missionárias, Paulo começa a viajar. Ele viaja, queridos, de lugares para lugares, ele sai de Jerusalém, ele começa a ir, queridos, para Cesareia, de Filipe para Mileto, de Jerusalém ele vai até Roma, onde acaba preso em Roma por conta da sua pregação, por conta da sua impetuosidade em pregar. Paulo, queridos, também ele sofre, ele é dado como morto em algumas situações, por conta da sua pregação, tem as suas viagens missionárias, tem os encontros
capítulo 17 com os irmãos de Bereia, onde eles testificavam todas as coisas, onde era lido, eles testificavam a palavra para saber se tudo isso que estava sendo pregado era verdade, o que nós devemos fazer. Hoje nós chegamos na igreja, o camarada lá fala muita coisa com a Bíblia fechada e a gente, glória a Deus e aleluia. Hoje a gente dá mais ênfase à revelação, a mistério do que a palavra. Não. Eu creio em revelação, eu creio em profecia, mas eu creio em revelação e profecia que nós conseguimos testificar pela palavra. E muitos de nossos irmãos estão sendo levados ao engodo. Alguns lobos que estão pregando o evangelho para o seu próprio eu, para o seu próprio, principalmente quando a gente trata sobre teologia da prosperidade, quando se fala sobre dinheiro. A gente inventa para justificar tanta coisa. Sejamos como os nossos irmãos em Bereia, capítulo 17, querido. Testifique todas as coisas. Testifique. Nós temos também Atos trazendo os mártires que morreram por amor do evangelho. Estevão, que foi apedrejado. Estevão, que não negou a Jesus nem no momento da morte, muito pelo contrário, ele disse que já via os céus abertos, que ele já via a Jesus, e ele morreu apedrejado. Depois Paulo ele se arrepende tanto, querido, quando tem um encontro com Jesus. A gente não podia deixar de falar sobre os mártires da igreja, principalmente de Estevão, que precisamos de muitos Estevãos hoje na igreja do Senhor. Precisamos orar a Deus para que sejamos como Estevão na igreja do Senhor, porque temos negado Jesus por tão pouco. Um trabalho, alô, diga que eu não estou. Ele não está. A gente mente por conta de algumas besteiras. A gente esquece da palavra por conta de algumas besteiras. A menina bonita lá do trabalho, você é cristão? Não, vamos sair, vamos tomar até uma cervejinha, se envolve. A gente troca Jesus por mínimas coisas. Sejamos como Estevão, firmes. Sim, sim, não, não. Até chegar nesse ponto de morrermos por amor da cruz, morrermos pelo amor do evangelho. E a gente começa a chegar no final de Atos. Depois de toda a pregação, depois de todo o sofrimento das viagens missionárias, depois de toda a dedicação para que a igreja crescesse, a gente começa a ver, queridos, por amor, o que acontece sobre a vida de Paulo. Paulo preso, Paulo discursando pelo Sinédrio, Paulo no meio daquele povo, o julgamento dele, a pessoa querendo acusar, e Paulo dizendo que é de Cristo, Paulo dizendo que aquilo é errado. Quem é esse Deus a quem você serve? Esse Deus do que vocês têm um culto, dizendo que é o Deus desconhecido. Esse é o Deus a quem eu sirvo. O que vocês acham desconhecido, eu tenho o nome dele, ele se chama Jesus. Paulo vai defendendo Cristo em todas as coisas, dizendo que o mundo cultua a Cristo sem saber que é Cristo, mas ele pregava o Cristo ressurreto de forma clara e justa, e as pessoas não entendiam. Chega ao ponto de eles quererem matar. Vamos querer matar, então vou apelar César agora, porque eu sou cidadão romano, eu tenho que ser tratado diferente. Já que é assim, eu vou usar agora minha credencial. Sou cidadão romano, tenho que ser. O que estava reservado para Paulo, queridos, era a cruz juntamente com os outros, ou o esfolamento, mas como ele era romano, ele tinha que morrer o quê? Decapitado. E a partir da sua segunda viagem missionária, Paulo insere sobre a vida dele a pessoa que escreveu esse livro de Atos, Lucas, o médico amado. Lucas que caminhou os finais da vida de Atos, e Lucas que caminhou, querido, para poder relatar todas as coisas que Paulo, ele narrou, os finais da vida de Paulo em Roma. Quando Paulo estava preso, ele visitou Paulo. Ele viu Paulo escrever as últimas cartas deles, que eram os conselhos para o seu filho na fé, Timóteo, como ele deveria conduzir a igreja. A vida inteira de Paulo, queridos, que foi entregue por amor ao evangelho, ela foi sendo finalizada para que o que ele aprendeu, para o que ele viveu, não morresse com ele na prisão, mas que fosse propagada até que chegasse a todos os povos. Paulo dava os conselhos a Timóteo: olha, Timóteo, seja homem de uma mulher só, um homem com uma palavra só, seja você que tem um testemunho irrepreensível perante a sociedade, conduza, dirija a igreja do Senhor através do Espírito de Deus, continue esta obra que de mim você aprendeu. Lucas estava lá relatando tudo, colhendo e entregando material. Lucas, ele teve e foi movido pelo Espírito Santo de Deus para que pudesse relatar, não todos os atos, mas os principais atos de cada apóstolo, para que hoje eu e você pudéssemos entender que Atos dos Apóstolos, meu amado irmão, ele é um livro incompleto.
Se você olhar no final de Atos dos Apóstolos, se você vê aqui, queridos, no capítulo 28, Atos ele termina de uma forma muito crua. Pregando, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor. E assim para. Poxa, Atos poderia ter um relato mais conclusivo, né? Quando a gente começa a ver aquela coisa de dizer, Lucas ele não presenciou a morte de Paulo, porque senão ele não teria deixado de narrar tudo isso aqui. Mas as principais coisas ele narrou, mas parou de uma forma tremenda. E algumas pessoas dizem que Atos ele é um livro incompleto, e eu creio que Atos é um livro incompleto. Sabe por quê? Atos ele continua sendo escrito até hoje. Atos dos Apóstolos, meu querido, em que pese tenha parado no capítulo 28, no verso 31, ele continua sendo escrito o 29, o 30, o 31, o 32, porque Atos dos Apóstolos não parou lá com o apóstolo Paulo e Lucas. Ele continua na minha vida e na sua vida, porque todas as coisas que nós fazemos por amor a Cristo, sendo impulsionado pelo teu Espírito, por amor à igreja, por amor aos irmãos, isso está sendo escrito em livros, queridos. E estes atos de nós que somos apóstolos estão sendo escritos pelo próprio Senhor Jesus, para que no dia em que ele encontre a sua igreja, os livros que serão abertos são para poder descrever tudo que nós realizamos na presença do Senhor. E, queridos, o vosso trabalho ele não é vão no Senhor. Meu amado visitante, você que ainda não fez a sua decisão, você que ainda não compreendeu que precisamos viver a nossa vida plena na presença de Deus, saiba que até mesmo os atos daqueles que não são apóstolos estão sendo escritos, para que no grande dia sejam reveladas as nossas obras. Mas para nós que servimos ao Senhor, está sendo escrito, querido, para que Jesus ele possa dizer que nós fomos fiéis à sua palavra, que nós, Atos 2:42, perseveramos na doutrina que foram postos pelos apóstolos até hoje. Jesus ele te chama para uma obra, para que você realize também na sua presença os atos de justiça que precisam ser realizados. Jesus ele quer que você entenda que neste mundo não há mais nada que nós venhamos a compartilhar. Ele quer que você entenda que tudo que foi escrito foi para que você pudesse ter discernimento espiritual e uma fé viva em Cristo. Que nós queremos, através do que a juventude está realizando com esse estudo, é aprendermos mais de Jesus através de tudo aquilo que foi relatado pelo evangelista Lucas. Querido, que Deus possa abençoar a vida de vocês de uma forma muito sucinta, nós queremos dizer, porque temos temas para estudar o ano inteiro através desse livro maravilhoso. Este livro de Atos que foi escrito para que a gente pudesse compreender o que era a igreja primitiva e poder comparar o que é que nós estamos vivendo hoje do Evangelho. Eu vivo pelo Evangelho dos Apóstolos. Eu vivo pelo Evangelho inicial que Cristo pregou para aqueles 12 e os 12 multiplicaram juntamente com outros apóstolos correlatados até que chegou na minha vida. Eu não quero viver um Evangelho, queridos, na verdade, onde a palavra tem que se moldar a minha vida. Eu quero continuar vivendo esse evangelho onde eu fui confrontado, onde ele disse que eu sou pecador e eu estava destituído da glória de Deus e carecia do amor de Deus, e que se eu não reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, eu vou perecer de forma eterna. É esse evangelho que eu quero. O evangelho em que eu tenho que me moldar a ele para que eu mude de vida, como mudei. E os outros irmãos mudaram. O evangelho ele é muito simples. Às vezes nós sofremos por ele, mas sofremos e temos amor por este sofrimento. Porque Jesus ele nos disse que nós teríamos, queridos, aflições. Mas as aflições do presente tempo não podem apagar a glória que a nós está reservada. Ao que está reservado para o servo de Deus, uma glória majestosa de viver eternamente junto com o nosso Senhor Jesus. Será que você ainda vai ficar perdendo tempo e querer saber de festinha do mundo? Querer saber de dar primazia, negócio de trabalho, aí, claro que você tem que trabalhar, mas você não tem que fazer do trabalho a sua vida. O trabalho tem que para você se sustentar. Será que você vai se preocupar com essas adversidades?
Limite da conta está no vermelho. Glória a Deus por isso, mas glória a Deus porque você está vivo e vai poder trabalhar para botar o limite no azul. Minha namorada brigou comigo. Glória a Deus por isso que você está vivo para orar e ter discernimento para vocês dois entrarem juntamente com a esposa, a mesma coisa. Ensinar os filhos e vencer as adversidades que a vida tem. Agradeça a Deus, querido. Seja grato. Ontem foi a palavra que nós tivemos no culto. Seja grato a Deus pelo que Ele fez com você e o que Ele pode fazer. Não reclame dos problemas que você tem, porque isso é bobagem. Seja grato a Deus e você deve reclamar porque você ainda talvez não esteja na presença dEle. Aí você tem que reclamar consigo mesmo, com o seu próprio eu e dizer: carne, eu não quero mais servir aos desígnios do mundo, eu quero servir e me entregar a Cristo. Seja grato em tudo, todas as coisas, porque Deus, Jesus, Ele está de braços abertos apenas lhe esperando que você tome a sua decisão. Atos dos Apóstolos está aí para poder nos revelar tudo isso, em dizer que o Espírito Santo de Deus impulsionou homens e mulheres de Deus para que a igreja fosse constituída e a igreja crescesse até chegar a nós. É o que nós vivemos hoje. Eu sou a igreja de Cristo. Nós juntos fazemos parte da igreja universal de Deus. Que Deus possa abençoar, que essa palavra tenha entrado, penetrado no seu coração, não do homem, mas diretamente do trono da graça, para que você possa entender que a palavra do Senhor que está aqui é o próprio Cristo vivo, o Verbo que encarnou, o Verbo que é a palavra, o Logos de Deus, e Ele quer fazer uma diferença na tua vida, mas entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e no mais, Ele tudo fará. Que Deus abençoe a irmã Cindy, a todos os irmãos que aqui estão presentes, e até o nosso próximo encontro. Vamos orar, queridos, amém? Pai Santo, Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, por este meio de comunicação, sabendo, Senhor, que melhor seria se estivéssemos próximos uns dos outros, para que pudéssemos ali, Senhor, de forma ordeira, de forma clara dos cuidados que temos, orarmos um pelos outros. Mas aqui da mesma forma nós oramos. E pedimos que o teu Espírito ele penetre em cada coração que ainda não tomou a sua decisão, Senhor. Pai, visita a cada vida. Toma-os nas tuas mãos. Continua fortalecendo os teus filhos que continuam nessa peleja ao nosso lado, nessa labuta maravilhosa, nessa guerra amorosa, onde nós já, Senhor, conquistamos a nossa vitória através do sacrifício que eu pus na cruz do Calvário com a sua entrega, meu Senhor. Fortalece os teus filhos em todos os aspectos, seja na vida espiritual, na vida emocional, na vida financeira, na vida acadêmica. Restaura todas as coisas que foram perdidas, Pai, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que muda a situação. Toca, Pai, na saúde dos seus filhos. Toca, Senhor, no entendimento para que possamos voltar a nossa mente ao Senhor. É o que nós oramos e agradecemos pelo teu santo nome, Senhor. Amém. Deus abençoe, Cindy. Amém, glória a Deus. Muito obrigada, irmão Sérgio. Que o Senhor continue te abençoando. Que palavra maravilhosa, viu? Vinda do Espírito Santo mesmo para os nossos corações. Então é isso, meus irmãos. Que bom ter vocês aqui. Já tem 26 pessoas. Deixa eu dar uma olhadinha quem entrou, que eu não falei antes. Vitória que é amiga da Johanna, eu falei com ela antes. Mailane, que é amiga de Isabela. Joana Batista, você veio convidada por alguém? Deixa eu continuar olhando aqui. Enfim. Sim, seja bem-vinda, minha irmã. Bom ter você aqui. Oi, Bia. Graça e paz, minha irmã. Que bom que você está aqui também. Você quer louvar? Se quiser, a oportunidade está com você. Amém.
Meu celular aqui, sim, eu acho que tá com uns 4, 5%. Se eu cair, você já sabe que foi que descarregou direto, viu? Tá certo, meu irmão. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. O cair é do homem, meu irmão, mas o levantar é de Deus. Essas piadas do crente que me encanta a cada dia. Larissa gostou, viu? Amém, Johanna. Foi uma bênção mesmo, né? Eu anotei tanta coisa aqui e que o Senhor continue falando aos nossos corações, né? Foi uma palavra muito preciosa. Eu espero que o irmão Fábio tenha gravado, porque eu me esqueci. Mas eu acho que o irmão Fábio gravou. Depois eu vou compartilhar com vocês o link. Aí quem quiser reassistir e anotar direitinho, né? Os versículos citados, tudo direitinho. E Larissa e Webson seguem ali no céu, né, gente? Privilegiados. Eu acho que Bia tá se preparando, né, Bia? Nando, quero saber que dia foi isso. Nando. Amém. Já Amém. contou para Sérgio, aproveitar que estamos em comunhão. Ah, é. Sérgio, rapidinho. Recebi uma notícia. Conta aí, Nando. Essa novidade para Sérgio. O Everson Pian, ele sabe, então não tá lembrado. Meu Deus. Nando saiu. Ah, tá bom, Nando. Pronto. Tô curioso Amém. agora, gente. Amém. Pode ir, Bia. Amém. Estão me ouvindo, gente? Só preciso dessa confirmação. Sim. Estamos. Então, não vou poder ligar a câmera por causa de uns erros técnicos, mas espero que todos possam ser tocados pelo louvor. Esse louvor, ele é um hino muito bonito e ele fala sobre o quanto a gente tem que se dispor, né, para o nosso Senhor e que a gente deve permitir ser usado por Deus. E eu espero que todos nós tenhamos esse pensamento todos os dias, né, de que o nosso papel é esse, a nossa missão é essa, é estar sempre disposto a deixarmos ser usado, né, pelo Espírito Santo. Então, acompanhem, prestem atenção na letra, fechem os seus olhos e estejam totalmente conectados com Cristo agora, amém? Santo Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, eis-me aqui. Para ouvir a tua voz e cantar canções pra ti, pra orar como se deve orar e sentir o teu fluir. Santo Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me para profetizar ao meu irmão e ser bênção nessa geração.
pra ser tua boca e tuas mãos, refletindo a tua unção. Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, Espírito Santo, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, Espírito Santo. Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, Espírito Santo, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, Espírito Santo, Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Aleluia, que a gente se permita ser usado por nosso Deus e pelo Espírito Santo todos os dias. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Bia. Que Deus continue abençoando sua vida. Foi sensacional, viu? Gostaria só de comentar. Que voz linda. Que Deus continue te abençoando, contemplando o teu dom. Foi sensacional. Quase eu bato palmas aqui no final. Se volta. Amém, gente. Glória a Deus. Muito obrigada a presença de cada um de vocês, né? Gostaria de agradecer novamente a presença de cada um. Que Deus continue abençoando. E uma boa noite para todos vocês. Obrigada mesmo de coração por todos vocês estarem aqui. E até amanhã, né? Que tem culto pela manhã, às 9, 10 horas. Alguém me confirma? 10 horas, né? E à noite... 10 horas mesmo. 10 horas. E à noite também às 19 horas. Isso, né? Então tá bom, gente. Deus abençoe e até a próxima. Beijo, queridos. Fique com Deus. Vamos tirar um print. Boa noite. O quê?